E como o próprio Ângelo citou o Ruff Diesel e tudo mais, você acredita que vai ter uma tendência em caras mais altos ainda na categoria? Porque a gente falou, por exemplo, sobre o Livinho, que vai competir em Curitiba. Mas tem o Javorski, tem o Everson Costa, que vão competir, que são atletas altos, que são atletas com uma cintura escapular grande. Você acha que isso vai ter um peso grande de gerar uma tendência na categoria e voltar para caras mais altos? Você acha que o Mike e o Ruff Diesel eles vão ser uma tendência maior dos caras mais baixos? Cara, creio eu que, tipo, de 2019 pra cá, quem definiu o padrão foi o Sebum. Então, o padrão era ele. Como ele aposentou, o padrão tá em aberto. Então, se caras mais baixos ganharem o Olympia esse ano, como Ruff Diesel, Mike Summerfield, fica melhor pro meu lado. Mas eu penso o seguinte: o que a categoria traz, o que ela pede, é formas e proporções. Vou te dar um exemplo. Ruff Diesel versus Josema. Josema era um cara mais alto, bem mais condicionado. Isso era um atributo dele. Foi suficiente para ele ganhar dos outros atributos do Ruff Diesel, que era fluidez, linha e proporção? Não. Então acho que o físico que tiver mais proporcional, independente do cara ser alto ou baixo, vai ser o que vai ganhar. E não necessariamente só porque o cara é alto, tem estrutura escapular alto, ele vai ser o vencedor. Isso aí não condiz. Outro exemplo disso, pegar um cara alto que não se deu bem na Class Physique, Brian Jones, competiu no Olympia 2021, 2020, ficou ali do top 5 para baixo. É um cara alto, estrutura escapular alta, larga. Não virou nada. Robert Teams, cara alto, estrutura escapular larga, não virou nada. Ganha algum Mas é show que pro. esses caras tinham também deficiências técnicas ali, né, cara, de musculatura e tal. O Robertinho, ele não Mas, tinha perna. sim, mas tipo, se for pensar dessa forma aí, todo mundo tem. Então a questão é ser o mais proporcional possível. Sim, com Eu acho certeza. que, enfim, o cara ser alto, ele tem mais complicação para encher o físico dele. Depende do tão alongado ele é. Mas, pô, pegar um cara alto, preenchido, e um cara baixo, preenchido e pôr do lado, nunca vi isso. Mas não sei quem ganharia, entendeu? Mas um cara alto é bem mais difícil ficar cheio e mostrar proporções melhores. Já um cara baixo é mais fácil de encher. Principalmente se o cara baixo tem Sim, musculaturas arredondadas. Por exemplo, hoje eu tenho 89 quilos. A galera acha que eu tô com mais. Mas a é. musculatura redonda, esse roadness que se chama, dá esse visual a mais. Então, se Sim. você tem isso ao seu favor, ótimo. Com certeza, cara, eu concordo. Assim, o cara mais alto, ele ocupa mais volume e espaço no palco. Quando Sim. você pega os caras de frente, corta só a silhueta, você pega um Sebum, um Josema, os caras são largos, parece um avião. E isso de frente conta muito para os caras. Porém, tem esse outro problema que é mais difícil encher. Mesmo os caras um pouco mais altos, eles têm um limite de peso que é maior, mas você percebe que mesmo o cara no limite, ele não traz aquele físico, vamos dizer, com um volume relativo tão grande, tão preenchido quanto um cara mais baixo consegue trazer. Igual o Wesley Então, Vissers, pô. O Wesley tem uma estrutura legal, exato. mas tá, não consegue ganhar do cara mais baixo. É Pois mais é, difícil, é trabalhoso. muito porque falta perna, mas é aquela história. Se ele Perna, conseguisse glúteo. colocar a perna, Isso. ele teria que passar muito o limite dele. O cara mais baixo, como você falou, parece que consegue se preencher mais, trazer esse arredondamento maior. É, Tem eu muito vejo cara muito ali, assim Chay, também, cara. que se não se prendesse tanta categoria, o físico fluiria bem melhor. Por exemplo, a Quem galera você sempre me acha? pergunta, Ah, pô, um cara que eu acho que o físico dele ia fluir muito mais, o ah. Ramon. O Você acha que Ramon, o Ramon devia sair da Classic? eu acho que o físico dele seria muito melhor se ele não tivesse que limitar ao peso. Não que ele deveria sair, acho que ele tem que fazer o que ele gosta, o que ele quer, mas que o físico dele fluiria bem melhor se ele não tivesse que limitar ao peso dele 103 quilos. Isso é certeza absoluta, porque a gente vê que quando ele está em off fica muito impressionante, as poses dele estão muito impressionantes, mas quando ele baixa muito peso, você vê que perde um pouco. Entende? Você vê ele 2 semanas antes e na semana. Perde um pouco, não tem como, ele vai ter que perder um pouco de massa muscular. Então, esse limite de peso limita muito o atleta a explorar o potencial máximo dele. Entendeu? Não tô falando que o Ramon tem que sair da Classic, não. Ele tem que ficar onde ele quiser. Tanto que ele Certo. já foi 2 vezes top 2, perdendo só pro campeão. Então, ele tá na borda para ganhar.
Sim. Hoje não faz sentido nenhum ele sair da Classic. Mas, eu acho que a gente nunca vai poder, se ele não sair da Classic, a gente nunca vai ver o potencial máximo dele como físico, entendeu? Concordo, mas aí você não acha que é uma verdade que serve para quase todo mundo da Classic? Para os mais baixos, por exemplo, Então, isso aí era um ponto que eu ia falar. A galera sempre O me Keone, quando era pergunta. Classic, se segurava. Ele tá na 212, ele tá absurdo. Exato, por exemplo, a galera sempre me pergunta. Todo mundo, quando eu posto foto, fala, pô, o cara, alguns falam, tinha que ir pra 212. O meu nome lá no Instagram tá Ângelo Classic. Mas o Classic nunca foi remetendo à categoria. Eu jamais vou me limitar a uma categoria. O Classic era o que eu quero trazer para o fisiculturismo que eu vejo que Ok, está em falta hoje em dia. Que são físicos proporcionais remetente à Golden Era. Você não vê mais isso com formas, proporções, boas concordo. linhas. Então é isso que eu quero trazer. Hoje em dia eu sou um atleta da categoria Classic Physique. Se um dia o meu peso estiver limitando, eu tiver que degradar, é óbvio que eu vou deixar meu físico crescer. Migrarei de categoria, mas é algo que está distante. Eu Certo. tô muito longe do limite de 8,7, principalmente 9,6. Então, no dia que eu não bater mais, vou migrar. Mas essa questão de levar sempre uma linha bonita para a categoria é algo que eu vou sempre levar comigo, independente da categoria que eu estiver, entendeu? Então, tem muito atleta que vai se dar bem na Classic Physique, mas não se dará bem na 212. Por exemplo, Huff Diesel é um cara baixo. Não acho que se ele migrar, ele ia se dar bem na 212, porque eu acho que o físico dele não é para aquilo. Já eu tenho uma linha bonita, mas eu sou mais arredondado, mais cheio. Creio eu que eu me daria melhor, bem também na 212. Isso aí é só o tempo que vai dizer. Então é ter paciência, continuar trabalhando, trabalho de formiga, e vamos ver onde o Sim. tempo vai levar a gente. É que assim, tudo vai depender. Por exemplo, o Ramon ele já tá num ganho de massa que ele ultrapassa muito o limite da Classic. E Aham. aí a gente consegue ver esse físico melhor. E a gente consegue perceber essa, entre aspas, degradação para ele bater o peso. O mesmo Uhum. acontecia com o Sebum também. O Keone Pearson Sim. também, ele tava ali um pouco acima do limite, aí ele tinha que descer um pouco. Ele fala, cara, se eu Quanto que ele conseguir tem de encher. altura, você sabe, Shine? O Keone, ele é baixinho, cara. Eu Eu não não sei se ele tem mais sei. de 1,70 ou menos de Não, 1,70. é menos. É menos. Achava que era mais. Não, é menos. Ele é baixo. A gente pode confirmar isso aí. De repente o Sérgio consegue achar para nós. Mas a real é essa. Ele já estava ali subindo. O Rough Diesel, ele tá ainda. É aquele cara que tá tentando chegar no limite dele. Pode ser que ele chega num limite, um tempo gigantesco e fala: Tipo, beleza, e vamos ter quando que você subir. chega no limite do peso, você vai melhorando condição em cima daquele peso. Então, por Sim. exemplo, eu vou bater 8,3. Não necessariamente no próximo campeonato, no outro ano, eu já vou estar no limite. Porque você vai melhorando condição em cima do peso, Você entendeu? não tem essa Então, pressa. eu não tenho pressa de forma alguma. Tranquilo. Uhum. Eu sou um cara muito paciente, Shine. Muito paciente. Nunca tive pressa pra nada Mineiro, desde né, esse. cara? Mineiro, tranquilão. Tranquilo, velho. Então, eu acho que é tudo no tempo certo. Então, o que eu posso fazer é trabalhar e focar nas coisas que eu posso controlar. O que eu controlo? O que eu posso fazer com o meu físico? Meus treinos, minha dieta, ser resiliente, trabalhar mais e mais. Resultado são coisas que não dependem de mim. Eu posso chegar no dia lá incrível, no meu melhor físico, e ter outro cara lá que chegar melhor. O que eu vou É. poder fazer? Trabalhar mais. Então, eu não fico preocupado com isso aí. Então, acho que isso aí que me tranquiliza. Tanto que eu nem sabia quem ia competir até esses dias. Eu fiquei sabendo semana passada, quando a Brasil Bodybuilder News postou lá, que é eu e o Livinho. Aí eu fiquei sabendo do Javorsk, fiquei sabendo do Everson aqui agora. Então, eu sou bem tranquilo com isso aí. Mas acho que você tá certo, cara. Não tem. É o que você falou. O Jay também competiu quantos anos no melhor dele, só que tinha o Coleman. O Kai Green Exato. competiu no melhor e tinha o Phil, né? Às vezes vai ter uma pedra no seu sapato ali que vai te aportunar por muito tempo. Hoje em Entendeu? dia com a Classic, eu acho que isso é um pouco diferente, porque a gente consegue, cara, assim, diferente da Open, a gente consegue projetar um crescimento um pouco mais rápido, assim. Se for, você vai pra Open 212, cara, talvez a gente vai falar assim, pô, vai demorar uns 4, 5 anos aí pro Ângelo chegar naquele pelotão lá de cima. Na Classic a gente já não fala isso, a gente imagina aí que É. em pouco tempo pode ser que você já
chegue ali pela sua linha e tudo pelo Eu limite acho de que a gente vai ter peso, uma noção melhor disso daí depois da minha estreia. com certeza. Depois da minha estreia, a gente vai ter uma noção boa sobre se eu tô distante ou não dos caras. Eu tô bem confiante, Chay. Acredito eu que eu vou levar um conjunto bem proporcional, que é o que os árbitros sempre pedem. E vamos ver se vai ser o suficiente para sair de lá campeão.